Todos preparados? Agora nós vamos para a nossa revisão, tá? Revisão de ciências do capítulo 4 sobre os protozoários, estão na página 66 a 76. Importantíssimo! Tudo isso por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia a você que está aí comigo. Vem, vamos para a revisão? Começando então a nossa revisão. Vamos lá? Falando sobre o reino protoctista, que está lá no capítulo 4 do livro de vocês, certo? E recordando aqui que os representantes desse reino são as algas e os protozoários. Porém, para essa nossa avaliação do dia 22, nós vamos trabalhar somente os protozoários, certo? Que vai da página 66 até a página 76 com a teoria. E alguns exercícios que estão lá na página 82 e 83 do livro de vocês, tá? Então, fiquem atentos aqui, ó. Vou falar agora um pouco das características gerais do reino protoctista, que está no capítulo 4, ok? Eles são seres microscópicos, são eucariontes, ou seja, tem um núcleo organizado, certo? São uni- ou multicelulares, porque aqui engloba as algas. Autótrofos, produzem o seu próprio alimento, ou heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento. Podem viver isolados ou em colônias, certo? E, como eu já falei, os seus representantes são as algas e os protozoários. Agora nós vamos falar das características específicas dos protozoários, que estão inclusos no reino protoctistas. Lembrando lá, né? Junto com eles tem quem? As algas unicelulares e as algas multicelulares. Eles juntos compõem o reino protoctista. Ficou bem claro isso até agora, né? Agora eu vou falar especificamente das características dos protozoários. Vamos lá? Então, eles são seres unicelulares, compostos por um único tipo de células, certo? E são geralmente vistos em microscópio. Podem ser encontrados em ambientes aquáticos e em lugares úmidos, ok? Tanto em ambiente aquático quanto em locais úmidos. Só que existem aqueles que vivem de forma livre, outros vivem em associações com outros seres, tá? Trazendo benefícios para eles, eu vou explicar já já o que é isso. E outros podem ser parasitas. Então, eles podem ser parasitas de vida livre e podem fazer o quê? Associações. Essas associações, ó, vocês vão olhar para essa imagem aqui agora. Aqui é o cupim, um monte de cupim. E aqui é o protozoário. Esse protozoário é chamado de protozoário flagelado, tá? Nós vamos falar de cada um deles depois. Mas ele é como se ele tivesse flagelos, isso aqui, tá? Protozoários flagelados, como se fossem caudas, certo? Então, como que acontece? Ou seja, nem todos os protozoários vão ser só de vida livre ou só parasitas. Eles podem viver em associações. Como que funciona essa associação? Vocês estão vendo esse cupim com este flagelado aqui, que é um protozoário.
como que eles se combinam? Como que ele faz essa relação com outras espécies? Dessa maneira aqui, ó. Os protozoários que são flagelados, eles são encontrados no intestino. Deixa eu mudar de cor aqui. No intestino, tá vendo? Está sendo projetado aqui. Eles estão lá dentro do intestino do cupim, tá? Onde eles digerem as fibras de celulose que compõem a madeira que esse cupim comeu. Então, o protozoário vai lá e faz a digestão dessa fibra de celulose, tá? Enquanto eles se alimentam, os protozoários, enquanto o cupim está se alimentando, os protozoários fazem o quê? Liberam substâncias que são absorvidas pelo sistema digestório do cupim. Então, o cupim vai lá, come a madeira, enquanto eles estão comendo, o protozoário faz o quê? Libera uma substância que é absorvida lá pelo sistema digestório desse cupim, certo? Então, o que acontece? Por que eles vivem em associação? Porque sem esses insetos, os protozoários não conseguiriam alimento. E sem os protozoários, o cupim não conseguiria o quê? Não teria como digerir e se alimentar. Aí não conseguiria se alimentar de quem? Dessa madeira. Por quê, gente? Porque os cupins são incapazes de digerir essa substância. Então, quem faz esse processo de digestão, liberando essa substância, é o protozoário. Então, sem o protozoário, o cupim não sobrevive. Sem o cupim, o protozoário também não sobrevive. Entenderam? Por isso que eles formam uma associação. Um precisa do outro, trazendo benefícios para ambos. Ficou claro? Tranquilo, né? Outra característica, eles são desprovidos de clorofila. O que isso quer dizer? Que eles não fazem fotossíntese. Então, eles são heterótrofos, certo? Então, eles são heterótrofos. São eucariontes. Por que eles são eucariontes mesmo? Estou ouvindo. São eucariontes por quê? Porque eles têm um núcleo organizado. E o que isso quer dizer? Que esse núcleo é delimitado por uma membrana, não é espalhado no citoplasma, como os procariontes, certo? Lembraram, né? Então, essas palavras eu estou sempre retomando. Percebam isso, são palavras-chave para o capítulo, tá? Para todos eles. Então, eles são eucariontes porque eles têm um núcleo organizado. E esse núcleo organizado é porque no núcleo tem uma membrana delimitando ele. Tá joia? Agora, ó, os parasitas, eles podem causar doenças tanto nos seres humanos como em plantas, tá? Ou seja, eles causam o quê? Prejuízo, tanto em plantas quanto em animais. E dentro desses animais, nós também estamos inclusos, certo? E eles, gente, são seres que também suportam grandes variações de ambiente. Eles se adaptam a esses tipos de ambientes que são o quê? Variáveis. Tá joia? Entendido aqui o processo das características? São unicelulares, são eucariontes, não fazem fotossíntese, ou seja, são heterótrofos, podem ser parasitas, de vida livres ou viver em associações e também podem causar doenças quando eles são parasitas. Tá joia? Então, fechamos característica dos protozoários. Agora, nós vamos aprender, tá, sobre
estrutura dos protozoários. Como exemplo aqui, eu peguei a estrutura da ameba, tá? Peguei a estrutura da ameba. Aqui é o desenho dela e aqui como ela é vista no microscópio. Isso está lá no livro de vocês, na página 67, tá? Lembrando que quando vocês forem fazer o mapa mental, vocês utilizem ele como exemplo na hora de escrever a estrutura, tá bom? Tá. Ela é constituída de quê, gente? Ela é constituída de núcleo, pseudópodes, membrana, vacúolo digestivo e algumas com vacúolo contrátil. Você vai entender o porquê depois, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a função de cada uma dessas partes, tá? Dentro dessa estrutura toda. Qual que é a função do núcleo? Vamos falar do núcleo agora. Ele tem a função, gente, de controlar as funções vitais de uma célula. Como, por exemplo, o quê? A digestão, a absorção de alimentos, substâncias, respiração e até mesmo a reprodução. Então, o núcleo é o cérebro da célula, vamos dizer assim. Ele tem a função de controlar essas funções vitais que eu acabei de falar, tá? Já a membrana, ó, qual que é a função da membrana? É de quê? De separar o que tem no interior da célula. Então, ela delimita, ó, tá vendo? Ela separa o que tem no interior das células com o meio externo, com a parte de fora dela. Então, ela delimita o que tem entre o interior e o exterior, tá? Ou seja, ela protege o que? Essa película aí, essa membrana. Ela protege a integridade do que tem lá dentro da célula. Tranquilo? Então, ela tem essa função de proteger o que tem no interior do exterior, tá? E o pseudópodes? Que palavra é essa, Brasil? Agora vocês têm que entender o que significa pseudópodes. Vamos quebrar a palavra no meio para a gente entender aqui, ó. Pseudo quer dizer o quê? Falso, tá? Lá no grego, pseudo quer dizer falso. E podes quer dizer o quê? Pé. Então, a palavra já está me dizendo algo. Falsos pés. Então, esta parte aqui, ó, vou falar dela que tem mostrada no microscópio, tá vendo? Essa parte aqui, não estou falando da membrana, estou mostrando o formato aqui, ó. Isso tudo aqui é o chamado pseudópodes, falsos pés. Qual que é a função? Nada mais, nada menos, uma vocês já descobriram. É de quê? De locomoção. Nossos pés não servem para locomover? Então, esses falsos pés, entre aspas, são como pés. Eles servem para ela se locomover, ok? Além da função de locomoção, elas têm a função de capturar os alimentos. Então, se eu tenho um alimento aqui, ó, ela vem andando e vai fazer o quê? Capturar eles. Ele vem andando, vem andando, vem andando, e quando vê, ela vai fechar isso aqui. Isso aqui se fecha, aí o alimento ficou aqui dentro. E aí ela vai capturar ele, certo? Na hora que ela captura, já vamos para outra função aqui, ó, que é o vacúolo digestivo. Qual é a função do vacúolo digestivo depois que a célula capturou esse alimento? Tem a função de quê?
de armazenar as substâncias, tá? Armazenamento de substâncias que estão relacionadas tanto para a nutrição dessa célula, para a absorção de nutrientes, quanto para a excreção. O que é a palavra excretar? É eliminar o que a célula não absorveu. Então, a função dele está relacionada tanto para a nutrição quanto para a eliminação dos resíduos, que é a chamada excreção, tá? Entendido aí? Beleza. Vamos para o último. O vacúolo contrátil tem a função de controlar o volume da água. Então, ele controla essa presença, tá? O controle de água dentro da célula. Só que nós vamos perceber, que essa presença nos protoctistas dele só são para aqueles que são de água doce, tá? Os protoctistas que vivem em água doce vão ter nas suas células o vacúolo contrátil, para poder fazer o quê? Controlar o volume de água dentro dessa célula, para não encharcar ela demais e ela morrer, certo? Então, o vacúolo contrátil serve para controlar o volume de água dentro da célula. Entendido, galera? Então, ficamos aqui para falar, que eu acabei de falar, sobre a estrutura dos protozoários. Tudo bem? Falei quais são, falei das funções deles. Tudo bem? Fechamos, então, esta aula. Vamos fazer uma retrospectiva aqui do que nós trabalhamos hoje, tá? Vamos lá? Portanto, vamos dar uma recapitulada no que nós falamos hoje. Falamos das características gerais dos protozoários, falamos das características gerais do reino protoctista e das características dos protozoários, certo? Então, falamos da geral, falamos da específica dentro do grupo dos protoctistas, que são os protozoários, e falamos também das suas estruturas, que eu peguei como exemplo a estrutura da ameba, certo? Então, na aula de hoje, nós falamos desses 3 pontos principais. Característica geral do reino, que eu coloquei lá ponto por ponto. Falei das características específicas dos protozoários e da estrutura dos protozoários. Fechado? Então, a aula de hoje ficamos por aqui, tá bom? Todo mundo pronto, né? Observem aqui. Agora nós vamos falar sobre a reprodução desses protozoários, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando, demonstrando a reprodução da ameba, ok? Então, a maneira que geralmente eles se reproduzem é pela divisão, divisão ou duplicação do seu núcleo. Chama divisão celular, vai começar a se dividir aqui, tá vendo as etapas? Então, isso eu chamo de divisão celular, tá? Partindo de quem? De uma única célula. Lembrando que uma única célula, eu chamo isso de unicelular. E eles vão originar quem, gente? 2 novas amebas, a partir da separação desta única célula, formando 2, o quê? Idênticas, tá vendo? São idênticas. Quando isso ocorre, prestem bem atenção, vocês já sabem disso, mas eu vou reafirmar aqui, Nós estudamos isso desde lá de classificação dos seres vivos.
as características, classificações, lá no capítulo 1 e 2, aí nós só fomos progredindo. Olha só como vocês já escutaram essa palavra. Quando isso acontece, nós vamos dizer que é uma reprodução do tipo quê? Abram bem seus ouvidos aí. Assexuada. Lembra lá? O que é uma reprodução assexuada? É aquela que não tem troca de quê? De material genético. Lembraram? Então, para os protozoários, esse tipo de reprodução nós vamos chamar agora de bipartição ou cisparidade. Exatamente. Então, esse tipo de reprodução que acontece com os protozoários, do tipo que? Assexuada. De uma, ela se duplicou, se separando e formando duas amebas, no caso, idênticas. Eu chamo isso de reprodução assexuada do tipo que? Bipartição ou cisparidade. Então, já aprendemos a forma de reprodução assexuada. Já sabíamos disso. E agora, o que é novo? Como eu vou chamar para os protozoários esse tipo de reprodução, tá? Ele é conhecido como bipartição, ou se divide, ó, se parte, ó. Bipartição, duas partes, certo? E essas duas partes são o quê? Iguais no final das contas. Tranquilo? Tenho certeza que está tranquilo. Agora, nós vamos falar do outro tipo que pode acontecer, tá? São raros, é raro acontecer, a maior parte é da assexuada, mas quando acontece a sexuada, é porque ele vai pegar o quê? O material genético do macho e da fêmea, vai pegar uma parte de cada um, tá? Em raras situações, mas pode acontecer. Esse tipo de reprodução é chamada de quê mesmo? Sexuada. Quando isso acontecer, nada mais é que o quê? A troca do material genético. Lembra lá que a assexuada não tem troca de material genético, mas a sexuada tem troca de material genético do macho e da fêmea, certo? Ocorrendo o quê? Uma divisão celular. Pegou um pedaço desse com um pedaço desse, ocorreu uma junção. Aí nasceram novos protozoários com característica genética da fêmea e do macho. Então, eles não são idênticos. Quando isso acontecer, prestem bem atenção para o novo tipo de nome que vocês estão aprendendo. Quando isso acontecer, esta reprodução é chamada de conjugação, tá? Eles se conjugaram, eles se juntaram, tá bom? Conjugação. Então, reprodução dos protozoários pode acontecer de modo assexuada e raramente sexuada. Quando acontecer de modo assexuada, ela é chamada de bipartição ou cisparidade. Vão ser da mesma célula, eles vão se separar, ok? Se partir. E a sexuada, eu pego material genético do macho, da fêmea, pego um pedaço de cada um, junto, faço a junção dessas células e nascem novos protozoários com característica de um pouquinho de cada um. Tá bom? Entendido sobre reprodução? Posso passar para frente? Deixa eu ver se eu ouvi. Sabia que eu poderia passar para frente. Vamos lá? Falar agora
da classificação desses protozoários, que estão no reino protoctista, certo? Então, a classificação deles é pelo meio de locomoção. É como eles se deslocam, certo? Como eles se movimentam, ok? Então, se locomovem através de pseudópodes ou chamados falsos pés, certo? Se locomove através de flagelos, através dos cílios, lembram? E não apresentam estruturas de locomoção. Então, são as 4 formas que eles são classificados. Pseudópodes, que são o seu representante principal, a ameba, certo? O Trypanosoma cruzi, então a ameba aqui, ó, o representante, ameba. Então, os pseudópodes são por onde eles se locomovem, mas além deles se locomoverem, eles também utilizam ele para quê? Para a captura de alimentos, lembra? Ok. O Trypanosoma cruzi, que é um tipo de flagelado, olha lá, a cauda para ele se locomover. Ou existe também um flagelado com vários flagelos, que é a giardia, um representante deles, ó. Certo? Os ciliados, que se locomove através dos cílios, que o paramécio é um representante. Aqui, ó, são como os cílios dos nossos olhos, ó. Envolve todo o corpo dele. E aqueles que são o quê? Parasitas, certo? Os chamados plasmódios. Aqui o representante, ele não tem meio de locomoção, ele não tem essa estrutura de locomoção. Eles parasitam os seres, ok? Então, essa é a classificação importantíssima. Se eu pedir qual o meio de locomoção da ameba, por exemplo, você vai me dizer que é qual? Através dos pseudópodes, que são os falsos pés. Se eu pedir de um Trypanosoma cruzi, por exemplo, você vai me dizer que eles são o quê? Flagelados, então é através dos flagelos, que são dessas caudas, certo? Se eu pedir da giardia, também tem o mesmo sistema de locomoção que o Trypanosoma, através dos flagelos, só que ela tem vários flagelos. Se eu pedir através dos cílios, você pode me dar um representante como o paramécio, por exemplo, certo? Então, se eu pedir qual o meio de locomoção do paramécio, você vai dizer que é através dos cílios. Então, eles se deslocam, eles se locomovem através dos cílios. E aquele que não possui, não tem estrutura de locomoção, você pode me dar exemplo como um plasmódio, certo? Então, aqui relembramos como eles são classificados através da sua locomoção. Agora eu vou falar de cada um deles. Então, vou começar aqui com os flagelados, aqueles que se locomovem através dos flagelos, certo? Então, dentro dessa classificação, eles são os mastigoforas ou flagelatas. Apresentam um ou mais flagelos, lembra? Um flagelo. Trypanosoma cruzi é um exemplo. Vários flagelos, da giardia é outro exemplo. Ok? Então, eles se locomovem, é o meio de locomoção deles, através dos flagelos. Eles podem ser, a maioria deles são de vida livre, porém outros são o quê? Parasitas, aqueles que causam o quê? Doenças nos humanos, ok? Então, aqui tem um resuminho, ó, do filo flagelata, locomoção através dos flagelos e um exemplo, Trypanosoma.
Aqui são os principais representantes deles, tá? Trypanosoma cruzi, a giardia, a leishmania, que causa a leishmaniose, ok? Então, isso é sobre os flagelos, aqueles que se locomovem através dos flagelos, os chamados flagelatas ou mastigoforas. O mastigofora, tá? Continuando aqui sobre os flagelados, eu vou recordar sobre as doenças causadas por eles, tá? Pelos protozoários, o quê? Parasitas, que são as chamadas protozooses, certo? Doenças causadas por protozoários, que no caso são os protozoários parasitas. Dos flagelados, eu vou falar sobre 3. A doença de Chagas, vou falar da leishmaniose e vou falar também da giardíase, tá? Então, a primeira delas, que é a doença de Chagas, ela é causada por um protozoário flagelado chamado Trypanosoma cruzi, ok? Como é transmitida essa protozoose, essa doença? Pelas fezes de um percevejo, também chamado de quê? De barbeiro, que é um inseto, e eu também chamo ele de vetor, tá? Muito importante isso aqui. O vetor que transmite essa doença de Chagas. É um inseto chamado de barbeiro ou percevejo, tá? Ele tem o hábito de quê? De picar a pele do rosto das pessoas na hora que está dormindo. Então, esse esquema sobre a doença, você vê lá na página 72 do seu livro, tá? Então, dê uma retomada nesse ciclo da doença. Mas também, esse protozoário ele pode ser transmitido através de transfusão de sangue, durante uma gravidez, por exemplo. E descobriu-se também que ocorre essa contaminação por ingestão na hora que eu consumo um suco de açaí ou cana-de-açúcar, por exemplo, que tenham acidentalmente, né, esse inseto, esse vetor que transmite, que é o barbeiro, se ele estiver contaminado e for moído durante o processamento de fazer esse açaí, essa cana-de-açúcar, tá? Esse suco, no caso, né? Então, ele também pode ser transmitido via oral, através da ingestão desse suco, tá joia? Ou através da transfusão de sangue. Tranquilo? Ok. Agora, qual que é a prevenção? Prevenção é você combater esse inseto, que é o vetor que transmite, certo? O vetor que transmite, transmissor da doença, tampando o quê? Frestas que esse barbeiro possa usar como esconderijo, usando proteção em telas e janelas e utilizando repelente, por exemplo. Realizar a transfusão de sangue apenas se o sangue tiver sido testado, ok? Outra coisa, na hora de você tomar um suco, né, que essa transmissão pode ser via oral também, na hora de tomar um suco você tem que saber a procedência deste local e não tomar suco de açaí ou cana-de-açúcar em locais que não tem o quê? Higiene, pelo menos, né? Para evitar que este barbeiro, que este vetor, esteja lá e seja moído junto no processamento desse suco, tá bom? Então, quando eles atingem a corrente sanguínea, tá? O tripanossoma percorre o corpo, podendo atingir um ou mais órgãos, como principal deles é o coração, tá? Então, com o tempo,
o número de parasitas é tão grande que o coração ocorre o quê? Ele incha e começa os problemas cardíacos, certo? Então, é o principal sintoma da doença de Chagas, que quando ela já está no seu processo, na sua fase crônica, tá? Agora, na fase aguda dela, os sintomas são febre, mal-estar, inchaço nos olhos, nas pálpebras, né, dos olhos. Agora, a fase crônica, aí já é o aumento do fígado, do coração e de outros órgãos, tá? Podendo ocasionar até a morte. E não possui vacina para a doença de Chagas, ok? Na fase aguda, o tratamento ele é feito com medicamentos, que oferecem bons resultados, tá? Mas já na fase crônica, o parasita instala-se nos tecidos e o tratamento é realizado apenas para controlar os sintomas e evitar complicações. Tá joia? Então, o melhor a fazer é o quê? Prevenir. Então, a melhor coisa é prevenir combatendo este inseto que é o vetor transmissor, que nada mais é que o barbeiro, conhecido como percevejo. Tá joia? Aqui ele aqui, ó, que é um flagelado. Sobre as outras duas protozooses, que são doenças causadas por protozoários parasitas, lembram? Eu vou falar da leishmaniose e da giardíase, que também são causadas por protozoários, o quê? Flagelados, ó. Também protozoários flagelados. Porém, a leishmaniose eu vou trabalhar só do tipo cutânea, tá? Que é a tegumentar. Qual é a... Ela é causada por quem mesmo? Protozoário flagelado. A chamada o quê? Leishmania brasiliensis, ok? Lembrando, ó, que tá como a regra de Linneu, binominal, maiúscula e minúscula, e em itálico, ok? Então, qual é a forma de transmissão desse protozoário? Através de que vetor? De um mosquito, tá? Então, pela picada das fêmeas infectadas, que esses mosquitos são popularmente conhecidos como mosquito palha, tá? Então, se você ouvir falar mosquito palha, você está falando de que doença? Leishmaniose. Tranquilo? Fechado, então. O vetor da doença de Chagas é o barbeiro, né? Que é o percevejo. Também é um inseto. E o vetor da leishmaniose é um mosquito, conhecido como mosquito palha. Tranquilo? A prevenção é combater esse inseto, esse mosquito que é o transmissor, através de inseticidas, combatendo seus criadores, não deixando água parada, né? Por exemplo. Telas nas portas e nas janelas, é uma forma de combater também. Tratar pessoas doentes e não existe vacina para humanos nessa protozoose, tá? Chamada leishmaniose cutânea, na pele, tá joia? Então, quais são os sintomas? Lesões nas peles e na mucosa da boca e do sistema respiratório. Tranquilo? No sistema respiratório atinge nariz, faringe e laringe. Tá joia? A giardíase é causada por um protozoário também flagelado chamado de Giardia lamblia, certo? E ela é transmitida como? Por meio de água ou alimentos contaminados, certo? Então, esses parasitas, eles se instalam no intestino, causando o quê?
diarreias e dores abdominais. Então, os sintomas são diarreias e dores abdominais. Forma de transmissão, água ou alimentos contaminados, certo? O que acontece? Pessoas com essas doenças liberam o quê? Fezes contaminadas com cistos desses parasitas, ó. Então, a transmissão é através de fezes, né? Nas fezes, que elas ficam contaminadas com esses cistos, certo? E qual que é a medida de prevenção? Através do quê? Da higiene, né? Da higiene pessoal e alimentar, não se esquecendo disso. E a implantação de quê? De saneamento básico em todas as comunidades. Elas são fundamentais para diminuir a ocorrência dessas doenças. Então, saneamento básico, tratamento de água e esgoto, né? E educação sanitária. Tranquilo? Aqui é um exemplo da Giardia lamblia, que ela tem o quê? Vários flagelos. Elas se deslocam através de vários flagelos. Já a leishmania opa, quase que não sai. A leishmania brasiliensis, que é a protozoose chamada leishmaniose, né? Que o protozoário é a leishmania brasiliensis. Ela só tem o quê? Um flagelo. Tranquilo? Recordado isso? Vamos seguir. Vamos lá, então. Os ciliados, eles são o quê? Protozoários que se locomovem através do quê? Ou seja, eles se movimentam através de quê? Dos cílios, certo? Então, eles se locomovem através dos cílios, por isso eles são chamados de ciliados. Ok. Algumas espécies deles, os cílios também são usados para quê? Além da locomoção, é usado para capturar o quê? Alimentos, tá? Então, esses cílios eles servem tanto para locomoção quanto para, em algumas espécies, para se alimentar também. E lembrando, gente, que eles pertencem ao filo Ciliophora ou ciliata. Isso mesmo que vocês ouviram. Ciliophora. Pensa no seu cílio. Tá pensando? Agora encosta nos seus cílios. Eles não são para fora do seu olho? Então, para eles a mesma coisa. Os nossos cílios não estão na parte de fora do nosso corpo? Para eles, os cílios também estão na parte de fora do corpo deles, tá? Então, o filo é chamado de Ciliophora ou ciliata, tá joia? Anotem isso. Eles podem viver também, gente, em água doce, ou seja, eles podem ser de vida livre, tudo bem? Ou podem ser também, algumas espécies deles são parasitas, então eles podem ser de vida livre ou parasita. Lembrando, ó, toda vez que ele é um parasita, ele vai causar o quê? Doenças. Aqui, ó, um exemplo deles, tá? De um protozoário ciliado que é parasita. O que mais de importante aqui? E quando ele é o parasita, ele está lá no interior desse animal, tá? Seja ele um humano ou um irracional, tá joia? Então, o que mais? A reprodução aqui, ó, gente. A reprodução pode ser sexuada na forma de conjugação, troca de material genético, ou a assexuada, que é a divisão binária. Tudo bem? Que eles vão se separar, igual da ameba, e aí eles vão se dividir, se duplicar, tá? E formar ciliados idênticos, tudo bem? Sem troca de material genético.
Isso aqui também é muito importante, ó. O mutualismo. O que é esse mutualismo? Já falei em aulas passadas. Alguns dos ciliados, eles vivem em tubo digestivo. Que é lá dos ruminantes, ó, como boi, carneiros, cabras, entre outros, auxiliando o quê? Na digestão. De quem? Da celulose. Então, esses protozoários, os ciliados também, que eu já falei um exemplo lá nas aulas anteriores, quando eu falei do cupim, lembra que o protozoário que ajudava ele na digestão era um flagelado. Nesse aqui do boi, do carneiro, da cabra, ele também vai fazer mutualismo, só que agora não vai ser mais um protozoário flagelado. Vai ser um tipo de protozoário chamado de ciliados, certo? Então, eles também contribuem com outros animais. E nisso, quando há essa contribuição, existe essa troca de um com o outro, acontece o chamado mutualismo, tá bom? Um ajudando o outro a sobreviver. Tudo bem? Ok. E agora, umas características aqui. Eles apresentam diversos formatos, tá? Várias formas diferentes. Os seus cílios são revestidos pelo corpo todo ou parte dele só, tá? Em alguma parte, não precisa. Ó, esse aqui tá no corpo todo, ó, tá vendo? Cheio de cíliozinho. Outros só são em algumas partes, tá? Que mais que é importante? Possui 2 núcleos, nós já vamos ver já nas partes deles. Eles ingerem alimentos por meio da fagocitose. Lembra da fagocitose? Que é uma forma na hora da digestão, da quebra. Isso eu passei para vocês num vídeo que eu pedi para vocês assistirem. Logo que nós começamos a falar dos protozoários, eu indiquei uma animação de vídeo para vocês assistirem sobre como que é o processo da fagocitose, tá? Então, se você não assistiu, volta nas aulas anteriores e procura o link desse vídeo que você vai gostar, tá bom? E vai entender o que é a fagocitose. A sua alimentação, ela é basicamente feita por algas, bactérias e leveduras. A levedura é um tipo de fungo, tá? Então, eles se alimentam desses seres vivos também. Por quê? Porque eles são heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles não fazem fotossíntese, tá? Isso eu já falei nas características gerais. E pertencem a esse tipo de protozoário também, tá? Agora, os principais representantes dele. Os mais conhecidos são paramécio, que é o de vida livre, que vive na água, tá? E o Balantidiocolin. Esse quase que não sai. O Balantidiocolin, ele é um parasita, ou seja, ele vai causar o quê? Doenças. Tudo bem? Assim como o Helicostoma genus. Assim como eles são causadores de doenças, então eles são chamados de parasitas. Tudo bem? Aprenderam sobre os ciliados, que é uma forma de classificação dos protozoários, e essa forma de classificação é através da locomoção. Joia? Vamos seguir agora para as suas partes, tá?
Em relação às suas partes, eu vou deixar aqui, ó, essa daqui que está aqui do ladinho, são as partes do principal representante do filo ciliata. Lembra que ele se locomove por cílios, acabei de falar. E o seu principal representante é o paramécio. Vou deixar as partes dele aqui. Já falei sobre ela ontem, sobre essas partes, no exercício da página 74, tá? Então, eu estou deixando aqui esse desenho para vocês se organizarem na hora que eu pedir o mapa mental. Então, eu deixei tudo separado, que é para você, para ajudar na hora do seu estudo, tá bom? Então, como os paramécios são os principais um dos principais representantes dos ciliados, ele tem como característica os cílios, que faz parte do seu corpo e é um modo de locomoção, certo? Tem a presença de dois núcleos, falei ainda agora sobre eles, o micronúcleo e o macronúcleo. Tem o vacúolo contrátil ou pulsátil, que fala, e o vacúolo digestivo, tá? E sobre a função de cada um, eu corrigi e tá lá no exercício da página 74. Tudo bem? Então, aqui fica as partes do principal representante do filo ciliata, que são os ciliados chamados paramécio, tá bom? Então, anotem. Agora fiquem bem ligados que nós vamos falar do filo Rhizópoda. E ele também é conhecido como filo Sarcodina, certo? E o seu representante principal, que é esse protozoário que vocês já conhecem, é a chamada ameba. Já fizeram exercício sobre as partes dela também, tá? Já falei que a locomoção dela é por pseudópodes, que é com pé falso, um falso pé, tá? E ela, além de se locomover por ele, ela também pode o quê? Se alimentar, ou seja, capturar alimentos. Então, esse é um dos principais representantes desse filo, tá? Que está classificado nos protozoários. Tudo bem? Aqui as partes dela. E eu estou deixando também para deixar sistematizado para na hora de você fazer o seu estudo, tá bom? Então, tudo bem. Aprenderam que filo ela é, né? Agora nós vamos falar sobre sua classificação, suas características e outros representantes desse filo. E lembrando que o modo de locomoção é pseudópodes, tá bom? Continuando agora, vou falar um pouco sobre as características desse pseudópodes, tá? Que ele pode ter vários tamanhos, olha aqui, formatos, tá vendo? Vários formatos, tamanhos diferentes. E esses formatos, esses tamanhos podem ser grande, pequeno, médio, podem ser compridos, podem ser afiados, tá vendo? Então, esse pseudópode, esse falso pé, ele pode ter várias formas e vários tamanhos, tudo bem? E outros diferentes formatos, tá joia? Então, vocês estão vendo aqui, que aqui são vários representantes. Também pode ser utilizado esse pseudópode, esse falso pé, não só para se locomover, mas também para captura de alimentos, para capturar os seus alimentos, tá? E nisso, ele serve também, nessa captura, ele acaba fazendo a fagocitose, tá? Modo de vida dele é livre, que ele pode viver na água, aquático, mas ele também tem algumas espécies que são parasitas, tudo bem?
A digestão é intracelular, dentro da célula, tendo como reprodução assexuada, tá? Pela divisão binária. Tudo bem? Que mais? Vamos ver. Já falei. Faltou um detalhe. Quando ele captura esses alimentos, ele precisa capturar esses alimentos aqui, ó. É porque significa que ele é importantíssimo isso, gente. É que ele é um heterotrófico. Por que que ele é um heterotrófico? Porque ele não produz o seu próprio alimento. Então, ele precisa desse falso pé aqui, esse pseudópode, para poder, além de ir atrás da presa, ele precisa capturá-la para poder se alimentar. Tudo bem? Tranquilo, então, né? Essas são as características básicas de um pseudópode que está no filo Sarcodina ou Rhizópoda, tá? E os representantes principais aqui são esses que eu acabei de falar. Tem de vida livre, tem o que é o parasita, que causa doenças, tá? Então, façam suas anotações e organizem no seu caderno. Tudo bem, meus amores? Esse é o pseudópode. Lembrando que a ameba é um dos seus representantes principais. Agora eu vou falar da amebíase, tá? Que também é uma protozoose causada por quem? Pelo protozoário ameboide chamado de entamoeba histolítica, certo? E quais são os seus sintomas? São as diarreias sanguinolentas, calafrios, pode dar dor abdominais também. E pessoas com essa doença, elas liberam o quê? Fezes contaminadas com o cisto desses parasitas, tá? Então, como que é feita a transmissão disso? Ela é transmitida através do quê? Da ingestão desses cistos, certo? Por meio de quê? Da contaminação de água e alimentos, tá? Então, quando esses alimentos não forem adequadamente higienizados, eles podem transmitir essa doença, que é a chamada amebíase. Tá joia? Qual é a forma de prevenção, então? Saneamento básico, que é o tratamento de água e de esgoto, uso de instalações sanitárias, lavar bem os alimentos e beber água tratada, certo? São as formas de evitar esse tipo de protozoose. Já os protozoários que não têm estrutura de locomoção, vocês lembram que são os esporozoários, certo? Do filo Esporozoa. Eles não têm sistema, não têm estrutura de locomoção. O principal representante deles são os plasmódios, certo? E todos eles são parasitas, ok? A principal característica são parasitas. E os principais representantes, eu vou falar deles agora através da protozoose, que são as doenças causadas por esse protozoário, tá? As principais são malária e toxoplasmose. No livro de vocês, está lá na página 74, ok? Então, eu resumi aqui e coloquei quem é o agente causador, né? É o protozoário do tipo que? Esporozoário, do gênero Plasmodium, tá? Qual é a forma de transmissão? Também através de um vetor, através de um mosquito. A picada dessa fêmea, desse mosquito, do gênero Anopheles, tá? Então, ele é conhecido popularmente como mosquito prego. Não se esqueçam deste detalhe. Anotem isso, forma de transmissão.
ok? Que ele é causado e popularmente conhecido como mosquito prego, transmissor da malária, que é uma protozoose, doença causada por protozoário, ok? Prevenção, forma de prevenção, combatendo este mosquito transmissor, que é o vetor, utilizando telas nas portas e janelas, repelentes, combate ao criador do mosquito, né, não deixando água parada, e também não existe vacina para esse tipo de protozoose, tá? Então, a malária não tem vacina, ela é tratada com medicamentos, certo? Sintomas: febre, tremores, calafrios, anemia e dores de cabeça, tá bom? Falando agora sobre a toxoplasmose, tá? Ela é causada também por um protozoário esporozoário, ou seja, não tem estrutura de locomoção, certo? O chamado o quê? Toxoplasma gondii. Ele pode ser encontrado no mundo todo, tá? Em mais de 200 espécies de aves e mamíferos. Só que dentre estes, os gatos são os principais hospedeiros desse parasita, tá? E a transmissão para nós humanos, ela ocorre geralmente pelo contato com os gatos ou com as suas fezes, que podem conter o quê? Os cistos do toxoplasma, tá? Então, fiquem bem atentos nesse detalhe de transmissão, ok? A prevenção é higiene, ingestão de água potável, água tratada, certo? Coleta adequada dessas fezes desses gatos, evitando o contato para não se contaminar. Não consumir carnes mal cozidas ou cruas, ok? Sintomas da toxoplasmose: febre, dores musculares e mal-estar, ok? Meus amores, prestem atenção agora. Eu reuni nesse mapa mental aqui todas as protozooses, que são as doenças causadas por protozoários. Falamos da doença de Chagas, falamos sobre a leishmaniose, sobre a malária, sobre a amebíase, sobre a giardia e sobre a toxoplasmose. Expliquei cada uma delas, certo? Porém, eu setorizei nesse mapa por cores, vocês estão percebendo? O lado esquerdo, que está na cor azul, vocês vão perceber que todas essas protozooses aqui, elas são transmitidas por um vetor, que é por um inseto, tá? Então, o lado esquerdo eu deixei as protozooses transmitidas por vetores, que no caso da doença de Chagas é o barbeiro, ok? A leishmaniose, o vetor de transmissão dela é um mosquito, assim como o vetor de transmissão também da malária é um mosquito. Só que o da leishmaniose é chamado de mosquito palha e da malária é chamado de mosquito prego, ok? Fiquem atentos para isso, lembrando que é transmitido através da picada das fêmeas, ok? Só que popularmente eles são conhecidos da malária, mosquito prego, e da leishmaniose cutânea, que é pela pele, é o chamado mosquito palha, ok? Tranquilo até aí, né? Já do lado direito, que eu setorizei pela cor verde, vocês vão perceber que a forma de transmissão delas é através da ingestão de cistos, tá? Olha lá, ó. A amebíase, a giardia e a toxoplasmose. São através dos cistos, ok? E lembrando que elas também têm em comum que a medida de prevenção dela, de todas elas, utiliza o quê? A higiene, certo? Então, as medidas preventivas estão associadas às instalações sanitárias adequadas, ok? Tranquilo? Então, estudem,
da página do livro que eu já falei, leiam, façam os exercícios, observem as correções feitas durante as videoaulas, tá? Que vocês fizeram no livro de vocês também. Estão todas organizadas no caderno e nós vamos nos encontrar no nosso plantão de dúvida, que será na segunda-feira antes da avaliação, ok? Então, fiquem atentos, estudem e até a próxima aula. Um beijo!